polêmica entre Mercedes e Ferrari, Gabriel Bortoleto e Felipe Drogovic mandando a real e muito mais é o que você vai conferir no Direto do Paddock de hoje, resumindo o dia de mídia do GP do Azerbaijão, a 17ª etapa da Fórmula 1 neste ano. Eu, Carlos Costa, aqui nos estúdios da Motorsport Network, acompanhado por Guilherme Longo, trajado a Hoje caráter. tô de Gabriel Bortoleto. Minha gente, vamos falar do piloto brasileiro e da expectativa dele e da Sauber para o GP do Azerbaijão. Direto do Paddock, sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade do BTG. QR Code na tela e link na descrição para download do app. Vamos começar com o começo, portanto, meu caro Guilherme. O senhor está trajado de Stake F1 Team Kick Sauber, de Esse Gabriel. fim de semana não precisa mudar o nome, Pois é, a legislação do Azerbaijão mantém ali a nomenclatura tradicional da Sauber. Mas a gente começa com o Felipe Drogovic, que falou aí sobre a tentativa frustrada, mais uma vez, de entrar no grid da Fórmula 1. Conte-nos. Gente, o Felipe Drogovic deu uma entrevista essa semana para o influenciador Rodolfo Santos, né? Falou um pouquinho sobre como foi esse processo e a pergunta que eu acho que ficou na cabeça de todo mundo. O quão próximo ele ficou dessa vaga da Cadillac. E o próprio Drogovic, ao mesmo tempo que ele tenta cravar uma posição que ele ficou na lista, ele também falou, talvez não seja. Vamos lá o que ele disse, acho difícil colocar números para isso, sobre o quão perto eu cheguei. Pelas conversas que tive e o feeling conversando com qualquer pessoa na equipe, eu achava que estava mais perto ainda, que talvez daria certo. Acredito que eu era o terceiro na fila. Até então, para mim era só saber se realmente ia dar certo com os outros dois, porque senão poderia ser eu. Lembrando dos outros dois, os que de fato foram escolhidos, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. A gente teve inclusive uma declaração recente do Graham Lowdon, né, que é o chefe de equipe da Cadillac, falando como que eles mudaram também de ideia de última hora depois das últimas reuniões com o Pérez e o Bottas. Eles estavam pensando nessa questão de um experiente e um novato, mas aí as últimas conversas com os dois pilotos levaram a Cadillac a mudar um pouco esse direcionamento. Você que está com a gente aqui no Direto do Paddock, o que você achou da escolha de pilotos da Cadillac para a sua estreia na Fórmula 1 em 2026? Manda aqui na área de comentários e também palpite sobre o futuro de Drogovic, muito vinculado a uma vaga na Andretti na Fórmula E, de acordo com a apuração do The Race. Gui, vamos ao outro brasileiro, portanto, o glorioso Gabriel Bortoleto, que tenta mais uma vez pontuar agora no GP do Azerbaijão. Ele que, aliás, correu lá em Baku pela Fórmula 2, conseguiu um P4 e um P5 no fim de semana azerbaijano rumo ao título da F2. Mas o que ele falou aí neste seu primeiro GP do Azerbaijão de Fórmula 1? Antes de trazer uma questão curiosa, o Drogovic fez uma análise muito interessante sobre a classificação. Bortoleto. Isso, desculpa, Bortoleto. Sobre a classificação, vamos falar sobre expectativas do fim de semana, porque tanto ele quanto o Hulk falaram um pouquinho, né, sobre essa possibilidade. Será que dá para a Sauber buscar pontos esse fim de semana? E os dois destacaram uma coisa, né? Baku tem características de certa forma similares às de Monza, apesar de ser um circuito de rua, é um circuito que tem muitas retas muito longas, alguns trechos de pista bem largo. A maior reta do calendário. Então, eles estão com uma certa confiança de que sim, a Sauber pode estar lá de novo buscando pontos, está lutando por uma vaga no Q3 da classificação. E a parte da classificação é o mais curioso da entrevista que ele deu hoje, né? Ele falou um pouquinho sobre como que posicionamento, o momento da saída dos boxes é o ponto que pode fazer ou matar a sua classificação. Falou o seguinte, uma boa classificação dita como será a corrida. Não diria que é algo definitivo, no sentido de que sacramenta. Se você tem ritmo na corrida, é sempre melhor largar na frente. Porque assim você pode simplesmente fazer sua própria corrida. Mas se você olhar para Albon no último fim de semana em Monza, ele largou em 14º e terminou em 7º. Então se você tem ritmo e ele estava numa estratégia oposta à minha, são situações diferentes, mas há pistas que basicamente dependem da classificação. E você pode ser rápido quanto quiser na corrida, mas se não se classificar na frente, vai acabar ficando atrás. E aí ele fala sobre a questão do momento perfeito de sair dos boxes para fazer a volta. Depende muito dos outros, porque quando está se formando uma fila no pit lane, existe uma regra de que você precisa estar com o pneu dianteiro tocando a linha branca na faixa de saída. Isso naquilo de determinar qual é a ordem que um piloto sai do pit lane. Então é interessante ver isso também, o Bortoleto tendo uma análise um pouco mais técnica, afinal, esse tem sido o grande ponto forte do Gabriel esse ano, classificações. Não à toa a gente está indo agora para Baku, vai ser a 20ª classificação, se eu não me engano, e o placar está 12-7.
É um placar já bastante favorável ao brasileiro. A gente começa a fazer um countdown aí para cravar que em classificação ele superou o Hülkenberg neste ano de 2025. Bortoleto mandando a real aí sobre a importância das classificações, depois do Drugovich abrir o coração sobre a busca pela vaga na Cadillac, que acabou não rolando. Você que tá com a gente, palpite sobre o que espera do Gabriel Bortoleto neste GP do Azerbaijão. Coloque aqui o resultado final do piloto brasileiro. Vamos para polêmica que está no entorno do mundo da Fórmula 1 e antes desse GP em Baku, envolve dois dos principais times, marcas, enfim, nomes mesmo da história da Fórmula 1. Estamos falando de Mercedes e Ferrari. Antes, é importante explicar uma questão relativa ao desenvolvimento da unidade de potência da Ferrari para o próximo ano, informações que vêm diretamente da Itália, né, Gui? Isso, a gente tem o jornalista Leo Turrini, da Sky Sports Itália, mas ele também tem um blog especificamente falando sobre a equipe italiana, que é o Profondo Rosso, e ele trouxe uma informação aí até que preocupante, que a Ferrari, a essa altura, né, estamos gravando em 18 de setembro, a temporada começando em março, mas a pré-temporada em janeiro do ano que vem. Então a gente está falando 4 meses, basicamente, até o início da pré-temporada, e a Ferrari, segundo o Turrini, ainda não teria colocado o motor de 2026 no dinamômetro. O que é muito preocupante, porque o motor, nesse momento, tem que estar em estágios bem mais avançados de desenvolvimento. Ele falou que a Ferrari ainda não testou, né? Estamos em meados de setembro e a Ferrari ainda não testou toda a unidade de potência no dinamômetro. Faltam 3 meses para a FIA aprovar as peças. O motor tem que ser homologado antes da pré-temporada, né? A pré-temporada começa, se eu não me engano, é de 20 a 25 de janeiro ou é de 25 a 30, uma coisa assim, a primeira pré-temporada lá em Barcelona. E a FIA tem que homologar antes disso. Todo o processo do carro de 2026 tem que ser homologado, o motor tem que ser homologado, o carro tem que passar pelo crash test. Então é uma situação bem preocupante que a Ferrari atravessa, tem que correr contra o tempo para poder, né, não ser uma grandíssima decepção no início desse novo regulamento. Afinal, começar atrás em 2026 por causa do motor significa que você vai passar um bom tempo tentando recuperar esse espaço perdido. Você falou da pré-temporada, a gente vai ter os testes divididos em 3. Isso. Primeiro na Espanha, em Barcelona, no fim de janeiro, como você bem abordou, e depois a gente tem testes no Bahrein em 2 janelas, de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro. Isso, a pré-temporada de Barcelona ela vai ser um pouco diferente, ela tem 5 dias de duração, mas as equipes têm direito de escolher qualquer 3 dias dessa janela para fazer os testes. Então, não é porque tem 5 que elas vão os 5 para a pista. Elas vão escolher 3 para poder andar, mas os 5 dias vão estar livres para as equipes fazerem um grandíssimo shakedown dos novos carros. Vai ser espinhoso esse teste pré-temporada. E você que está com a gente, está confiante com relação à Ferrari para o novo ciclo de regulamentos da Fórmula 1, deixa aqui o seu comentário. Aliás, não se esqueça de curtir o nosso Direto do Paddock, muito importante, se inscrever e ativar as notificações, fim de semana aí, começando lá no GP do Azerbaijão, e a gente resume o dia de mídia. Vamos agora à polêmica entre Ferrari e Mercedes, que tem um pouco a ver com essa história toda do motor, inclusive, né, Gui? A gente tem um Toto Wolff aí numa situação interessante, como a gente acabou de falar, Ferrari possivelmente atrás no desenvolvimento, mas também a gente tem uma informação curiosa de que talvez o chefe da Mercedes, Toto Wolff, estaria plantando informações, estaria difamando a Ferrari, e isso porque com medo de perder novos funcionários, novos nomes importantes para a equipe italiana, que hoje é a casa de Lewis Hamilton, né? É importante lembrar que o Toto já perdeu alguém muito importante para a Ferrari esse ano. Hamilton, Jérôme D'Ambrosio também, né? Jérôme D'Ambrosio no ano passado, alguns outros nomes. Vamos lembrar, para a Red Bull Powertrains, o Christian Horner falava que foram 200 funcionários roubados da Mercedes. Tem mais alguns agora também que foram para a Ferrari. Então eu tô assim, tô perdendo todo mundo, vamos começar a plantar umas mentiras aqui para ver se a galera desiste de ir para a Ferrari. Será que talvez a história do dinamômetro não tá ligada a isso? Será que é mentira? Olha só. Vamos ficar de olho aí, porque essa questão do motor de 2026 promete ainda bastante polêmica e, claro, deve ser um fator muito importante na hierarquia de forças das equipes no próximo ano da Fórmula 1. Estamos aqui com o Direto do Paddock, sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, Bitcoin, criptomoedas
invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade do BTG, o maior banco de investimentos aí do Brasil. Eu estou usando o app da Mint, usando o modo inteligente também, através do qual eu invisto em mais de uma cripto de maneira simultânea, como se fosse ali um pool de criptos, e o modo inteligente reequaciona cada dia primeiro de cada mês a distribuição, né? Um pouco mais em Bitcoin, um pouco mais em Ethereum, ou isso tem tido bons retornos aí na casa dos 30%, eu que estou investindo desde o final de abril. Então usa o QR Code que está na tela e o link na descrição aqui do nosso programa direto do Paddock, que aliás segue no espectro Ferrari, meu caro Gui, porque Charles Leclerc está tentando fugir, digamos, de um retrospecto associado a Jim Clark. Explica essa história que é meio estranho, né, dada a diferença de tempo entre os dois pilotos. Não, de tempo, de conquistas, tudo mais, né? Mas o Leclerc, ele vai pro Baku esse fim de semana tentando tirar um peso das costas, né? Porque as últimas 4 edições do GP do Azerbaijão, 21, 22, 23 e 24, teve Charles Leclerc na pole position. Mas quantas vitórias ele teve nesse período? 0. É incrível, né? Mas aí, quando a gente pensa que a gente tá falando do Leclerc, que é o cara, eu até fui pegar aqui, ele tem 27 pole positions e 8 vitórias. Nem todas essas vitórias ele largou da pole. O Leclerc tem uma das piores taxas de conversão de pole para vitória da Fórmula 1 atual. Então, assim, surpreende? Surpreende. Muito. Não. Mas aí você vê, né, como o Leclerc se junta numa estatística negativa a grandes nomes, né? Jim Clark, Ayrton Senna viveram secas assim, também de várias pole positions consecutivas no mesmo local, sem conseguir converter em vitória. Ser vinculado a nomes como Clark e Senna não necessariamente vai ser por bons motivos. Você que está com a gente, Leclerc é candidato a pole, o que você espera aí do GP do Azerbaijão? Palpita aqui em relação ao pelotão da frente, né? A gente quer saber a sua opinião sobre o Bortoleto, mas também sobre os postulantes à vitória lá no GP do Azerbaijão. Falando nisso, temos que abordar a situação dos líderes do campeonato, equipe McLaren, que tem aí o duelo interno entre Oscar Piastri, no momento o primeiro colocado da tabela, e Lando Norris, eles que vão para mais um showdown aí em Baku depois da polêmica ordem de equipe no GP da Itália em Monza, no qual o Piastri teve que ceder a segunda colocação para o Lando Norris depois do erro de pit da McLaren lá no autódromo italiano. Eles falaram sobre isso, inclusive, né? Isso, lembrando que nesse fim de semana, Piastri chega com 324 pontos contra 293 do Lando Norris, então 31 pontos separando os dois. Ainda é uma vantagem confortável para o Piastri, a gente está falando de mais de um GP de diferença, mas tudo pode mudar numa corrida, né? Então, os dois pilotos foram muito questionados com relação a isso. O Piastri participou da coletiva da FIA, o Norris uma coletiva própria da McLaren, como, né, determina o regulamento, e ambos foram questionados sobre o que tirar disso, como ficam as regras papaias depois disso. Vamos primeiro no que disse o líder do campeonato, Oscar Piastri. Acho que temos liberdade suficiente para controlar nosso próprio destino no campeonato. Não há uma resposta certa sobre essa decisão. Se tivéssemos feito o contrário, teríamos a outra metade dos torcedores dizendo que isso foi errado e vice-versa. Portanto, em uma última análise, não há uma decisão correta. Se estou surpreso com a reação? Na verdade, não. Acho que era um momento importante da corrida e sinto que muitos torcedores são rápidos em atacar coisas que são consideradas polêmicas, então não estou surpreso. Inclusive, uma coisa curiosa que ele falou, se fosse exatamente o mesmo cenário, sim, eu esperaria que acontecesse o mesmo, mas acho que a probabilidade é praticamente impossível. Estão falando que se caso isso se repetir, ele estaria disposto a ceder a posição. Será? Depois eu vou dar minha opinião sobre os dois pilotos, vamos trazer o Norris, porque eu acho que os dois se complementam nesse sentido. O Norris também pelo bem ou pelo mal? Eu acho que os dois, no caso, né? O Norris falou que tudo segue como está em relação às ordens papaya, quer dizer, algumas coisas tiveram que ser esclarecidas. Por exemplo, havia algumas coisas naquele momento que eu não sabia sobre o undercut de Leclerc. Eram coisas que eu não sabia, como eu já tinha mencionado nas entrevistas pós-corrida. Isso também teve um papel no raciocínio da equipe. E o fato de que não foi apenas o pit stop que levou a essa decisão, foram mais as outras coisas. Então, sim, tivemos um esclarecimento. Mas nada do... nós dois concordamos e aceitamos isso. É isso que concordamos como equipe. E ele falou basicamente o seguinte, que eles têm 99% de liberdade para disputar. O 1% são essas pequenas interferências da McLaren. Agora,
a visão minha dos dois pilotos. Tinha tudo para ser uma disputa muito legal entre os dois. Sim. A McLaren deve, inclusive, se sagrar campeã de construtores esse fim de semana, faltando 7 corridas para o fim da temporada. Nunca uma equipe conseguiu ser campeã de construtores tão cedo no campeonato. E isso é surpreendente porque a gente teve a Red Bull de 2023. Mesmo assim, a gente corre o risco de ter essas interferências idiotas daqui para frente. E 2 pilotos, que eu vou repetir o que eu já disse no reta final pós-GP da Itália, que estão se mostrando grandíssimas águas de salsicha, que não se posicionam, que abaixam a cabeça para tudo, parece que não tem personalidade na hora de falar as coisas, não, porque a gente aceita, não, porque se acontecer, vou fazer de novo. Gente, pelo amor de Deus, é uma disputa do título, parece que nenhum dos dois está afim de conquistar o título, é uma coisa de camaradagem, não, você seja campeão, não, você seja campeão. Que é isso, gente, tá difícil. O que era para ser uma disputa muito interessante pelo título tá se tornando um campeonato que vai ser esquecido. É triste isso. E além disso, né, a McLaren tá se colocando aí cada vez mais em maus lençóis, porque Sim. se ela criar esses precedentes e mantiver os precedentes, aí os pilotos vão começar a chiar na reta final do campeonato. Vamos ver como tudo isso desemboca, começando agora pelo GP do Azerbaijão. Palpita aqui com relação ao duelo interno da McLaren nesta briga por título na Fórmula 1 2025. Não esqueça o seu like, se inscrever, ativar as notificações, além de hypar o nosso direto do paddock. Vamos à próxima pauta aqui, vinculada, aliás, ao novo time do grid, justamente a Cadillac, que abordamos quando o assunto foi Felipe Drugovich. Agora a gente traz notícias referentes à equipe americana, a marca dos Estados Unidos e a um dos pilotos especificamente. É isso aí, porque vamos lembrar, um dos pilotos está bloqueado para testes por enquanto, né? A Mercedes impediu o Bottas de fazer testes com a Cadillac por enquanto, mas Checo Pérez, no momento sem contrato em 2025, só a partir do ano que vem, tá livre para testar o quanto for necessário. Então o Pérez tem nesse momento planos de testes tanto de simulador quanto de pista. Simulador nos Estados Unidos, na sede da Cadillac e também no Reino Unido, e testes com o SF23, que é o carro da Ferrari de 2 anos atrás, um dispositivo permitido pelo regulamento, né, o chamado TPC, testes de carros anteriores, que permitem sessões com carros de pelo menos 2 anos de existência. A Cadillac, como não tem um carro anterior, ela conseguiu um acordo com a Ferrari, que vai ser a fornecedora de motores, para poder colocar o Pérez ali no carro para testar um pouquinho. Para o Pérez é interessante isso, porque ele vai estar pegando um motor minimamente próximo daquele que ele vai ter o ano que vem, afinal, o motor Ferrari, e é uma forma também dele se esquecer do que aconteceu em 2024, né? Uma temporada desastrosa, com o carro da Red Bull, um carro complicado, com o motor Honda, então é bom ele já começar a se aclimatar com a nova realidade dele. Mudar a chavinha, né? Mudar a chavinha, um carro diferente, um motor diferente, então para ele é muito importante isso, acho que até mais do que o Bottas. O Bottas, quando conseguir fazer os primeiros testes, eu acho que vai estar numa situação mais tranquila. O Pérez sai da Fórmula 1 com uma carga negativa muito grande nas costas dele, e ele tem que tirar um pouco disso. Sim, e o Bottas, tudo bem, serão unidades de potência muito diferentes, mas estava correndo de motor Ferrari até recentemente na Sauber, né? Bom, vamos ver aí como a Cadillac se arranja neste princípio de jornada na Fórmula 1. Você que tá com a gente, palpita aqui com relação à Cadillac. Vai ser a equipe de rabeira do grid? A última da próxima temporada, será? Diga. Não, falando de Cadillac, vamos trazer mais algumas informações sobre como vai ser a operação da Cadillac, né? E como é que vai ser o carro da equipe norte-americana, né? Vamos falar a primeira parte da operação. Coxa de retalhos tudo isso, né? Coxa de retalhos. A Cadillac a gente sabe que tem planos para uma sede própria nos Estados Unidos, mas ela ainda está sob construção. Então, por enquanto, nesses primeiros passos de 2026, a operação da Cadillac vai estar focada numa sede em Silverstone, uma sede que, vamos lembrar, foi inaugurada pela Andretti em 2024, quando ela ainda estava buscando a entrada na Fórmula 1. E sim, quando a gente fala Cadillac, a gente fala Andretti, a gente está falando da mesma coisa. A única coisa é que saiu o nome da Andretti do nome da equipe, mas continua sendo a mesma operação. Mesmo dono, inclusive, mesmo que é o dono, que é TWG. Exatamente. E sobre o carro, a gente já tem algumas informações também. O Graham Loudon, que é o chefe da Cadillac, foi um entrevistado dessa semana do Beyond the Grid, que é o podcast oficial da Fórmula 1, e ele falou, a gente vai usar a unidade de potência da Ferrari, a caixa de câmbio no estilo da Ferrari, então vai ter algumas adaptações, mas a suspensão vai ser uma suspensão própria da Cadillac. Então isso é já a marca dando os seus primeiros passos para a independência,
mirando, né, a entrada do motor novo lá para 2028, 2029. Vai ser interessante ver se eventualmente uma equipe tem suspensão push rod e outra pull rod, essas coisas que podem não aparecer de maneira clara nos carros, melhor dizendo, mas fazem a diferença quando o assunto é desempenho. Bom, vamos agora passar os horários do GP do Azerbaijão, TL1, 5h30 da manhã. Se você quiser assistir a primeira sessão prática, tem que acordar cedo. Boa TL2, sorte. 9 da manhã, horário de Brasília, então às 10 da matina desta sexta-feira, a gente tem aqui o programa Sexta Livre, motivo pelo qual eu te convido uma vez mais a se inscrever e ativar as notificações, que aí você não perde a notificação do nosso programa. No sábado a gente tem o TL3 às 5h30 da manhã também, e a classificação igualmente às 9. Então, mais uma vez, 10 da manhã, dessa vez no sábado, o programa Q4 com análise do grid e a projeção da corrida baseada na ordem inicial do GP do Azerbaijão. GP do Azerbaijão, largadas 8 horas de Brasília, mais cedo esse fim de semana, hein, galera? Então, mais uma vez, eu reitero aqui, 8 da manhã largada. Então, ali pelas 9h30, a gente tem o programa Pódio ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Então, se inscreva, ative as notificações, além de deixar o like e a hypada aqui. Ativando a notificação, você recebe o alerta ali imediatamente quando a gente começar o nosso bate-papo. Então, fim de semana aí promete, até porque o GP do Azerbaijão, a pista de Baku, é bem capciosa, né, Gui? É uma pista divertida, é uma pista que todo mundo tinha muito ceticismo quando entrou no calendário em 2016, como o GP da Europa. A primeira corrida realmente foi muito ruim, mas depois de 2017 para frente, se consolidou, ganhou espaço ali e se tornou uma pista das mais divertidas do calendário. Então, Baku, sempre muito divertido, como a gente falou, né? Uma pista que é um circuito de rua, mas é um traçado extremamente longo, e misto. A gente tem retas muito longas e muito largas, mas também tem a curva mais estreita do calendário, a curva do Castelo, 7 metros de extensão só, né? E de largura, perdão. Então, muito interessante ver como é que os carros vão se comportar e como as equipes vão se preparar para esse fim de semana. GP do Azerbaijão, de fato, tem grandes momentos, já apesar de uma história breve no calendário. A treta Vettel e Hamilton 2017, pódio do Stroll naquela corrida. Que o Massa poderia ter vencido se não fosse o abandono. O botãozinho mágico do Hamilton em 2021 com o Verstappen abandonando e chutando o carro. Passando reto o Hamilton ali e consagrando o Sérgio Pérez, que é múltiplas vezes vencedor, acho que tem 2 vitórias. É o maior vencedor do Azerbaijão. Pois é, quem diria. Você que tá com a gente, palpita aqui, não se esqueça, a gente tem toda a cobertura, começando aqui pelo Direto do Paddock, no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. QR Code da tela e link na descrição, baixa aí e faça os seus investimentos no mundo cripto. Gui, muito obrigado, expectativa boa, vamos que o fim de semana promete. É isso aí, vamos lembrar para vocês que esse fim de semana não tem só Fórmula 1, Eric Gabriel não está aqui com a gente porque amanhã estará em Curvelo, a final etapa da NASCAR Brasil no Oval de Curvelo. Então acompanhe, o Eric vai encher o nosso saco aqui no fim de semana, vai mandar muito material para as redes sociais também e claro, fim de semana etapa de NASCAR americana, a gente vai ter a NASCAR Cup Series e a NASCAR Truck Series, deixa eu pegar aqui os horários, sábado 1 da tarde, a gente vai ter a etapa da Truck, que é a última etapa da primeira fase dos playoffs, e no domingo, a partir das 2h30, a gente vai ter a Cup Series abrindo a segunda fase dos playoffs, né, o Round of 12, com 12 pilotos ainda vivos na briga pelo título. Lembrando, NASCAR americana, você acompanha no canal do motorsport.com na PIC TV. É isso, link aqui na descrição para você acessar lá o nosso canal, totalmente gratuito. Se você fizer o cadastro, você pode mandar mensagem no chat para o grande Sérgio Lago, a voz da NASCAR do Brasil há mais de 20 anos. Pessoal, vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.